Em Apocalipse capítulo 22, eu quero ler alguns versículos que está a partir do versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, e o que ouve dizem, e quem tem sede, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Podeis assentar, meus amados. A igreja do Senhor Jesus, ela não para. Ela vai andando vitoriosamente nessa caminhada em direção ao céu. Nada, nesses 2000 anos de história, nada foi capaz de impedir a marcha da igreja. Vieram pandemia, como estamos terminando de passar por uma, já passaram por muitos tipos de problema na história, mas a igreja continua de pé, vitoriosa, vibrante, cheia da graça, porque o pastor desta igreja é Jesus Cristo. E ele diz: eu sou a estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi. É ele que se apresenta. E a gente olha lá em Mateus 28 e 18, quando ele diz: é-me dado todo poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Palavra de poder, de autoridade. 2000 anos da história da igreja, Jesus na frente, e nós vamos cumprindo este ide. Mas nós estamos olhando para um futuro. Como diz o hino 300 da harpa cristã, a nossa esperança é o que, irmãos? A sua vida. Todo o nosso caminhar, nossa esperança, nossa expectativa é a vinda do Senhor. Porque com a vinda do Senhor se conclui todo o projeto. Quando você vai estudar as escatologias bíblicas, você vai perceber que tudo se conclui com a vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão, porque se não for a vinda do Senhor, os mortos ficariam mortos para sempre. Mas porque tem a vinda de Jesus, os mortos ouvirão a voz do Deus Todo-Poderoso e ressuscitarão num corpo semelhante ao do Senhor. Nós que estamos vivos, porque tem a vinda do Senhor, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e voaremos para estar para sempre com o Senhor. Se não fosse a vinda do Senhor, só existia uma esperança para o ser humano e para a igreja: morrer. Não tinha nenhuma outra escapatória, porque em Hebreus 9, 27 diz assim: está determinado a todo ser humano que entra no planeta Terra a morrer uma vez. Então ninguém escaparia da morte. Mas como tem a vinda de Jesus, então nós esperamos não a morte, nós esperamos Jesus voltar
Louvado seja Deus. Agora diz o texto bíblico: o Espírito de Deus que reina neste mundo, reina na igreja, e a noiva, que somos nós, estamos dizendo: vem, nosso Senhor. Você sabe, irmão, que existe 2 espíritos reinando na presente geração. Um chama-se o Espírito de Deus, que foi dado para nos orientar, nos guiar em toda a verdade, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que nos faz andar vitoriosamente nessa caminhada, que faz brotar do nosso interior esse rio de Deus, rio de água vivas, que gera esperança, inspiração, graça. É o Espírito de Deus que faz isso em nossa vida. Mas tem o segundo espírito, chamado o Espírito do Anticristo, que reina no mundo. São 2 espíritos: o de Deus, que habita em nós, mas também tem o Espírito do Anticristo, que ele está aí reinando no mundo. Cada um está fazendo a sua missão, o seu trabalho. O Espírito de Deus, ele está preparando a noiva do Cordeiro de Deus, levando-nos ao aperfeiçoamento dos santos, trabalhando em nós para nos levar à estatura do varão perfeito. Ele está nos levando, nos conduzindo no caminho da santificação, preparando a noiva, ataviando como esposa, preparada para o seu marido, para quando for tocada a última trombeta de Deus, esse projeto vai estar devidamente concluído, e a igreja pronta para ser arrebatada, para morar no céu. Mas o espírito do anticristo também está trabalhando, preparando o mundo para se levantar contra tudo que se chama Deus e que adora. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, tudo que for contra Deus, esse é o espírito do anticristo que está aí reinando. Ele também está trabalhando, preparando o mundo para receber o anticristo. O Espírito de Deus prepara para não receber o Cristo. O anticristo, o Espírito do Anticristo prepara para receber o seu Cristo, que é o Anticristo, que a qualquer momento ele vai aparecer no cenário, como um homem extraordinário, de competência extraordinária, com ideias grandiosas, para produzir no mundo uma falsa paz e segurança. Ele está preparando o mundo para isto, ele tem a missão dele. Muita gente já se desviou da igreja, muitas igrejas, ao invés de ouvir o Espírito de Deus, está ouvindo o Espírito do Anticristo, e vai aderindo às suas doutrinas, vai aderindo à sua forma. Por isso que Paulo diz: não se conforme com este mundo, porque o Anticristo vai levando muita gente para uma forma do mundo, aonde as pessoas vão sendo conduzidas por esse espírito para ter uma vida desregrada, distanciada de Deus, uma vida que não pareça nada com Jesus, aonde Jesus não tem nenhum atrativo para ele, nenhuma graça. E olha, irmãos, os próprios crentes que estão dentro das igrejas precisam ter muito cuidado. Como disse Jesus: olhai, vigiai e orai, para não cair na tentação do anticristo. É para não cair nas ciladas dele, porque ele está trabalhando de forma muito sutil e com muita inteligência. Não é uma coisa qualquer, não, é um programa bem elaborado. O anticristo aparece
com a face de homem, de forma que ele tem uma inteligência tremenda. Se você parar para pensar, você vai ver que esta geração é que mais está sendo contemplada com desenvolvimento em todos os sentidos, de conhecimento, tecnologia de ponta, levando as pessoas até ao alcance de todos. O que ele quiser de conhecimento está à ponta do dedo dele, ó. O que ele quiser de saber de qualquer assunto, ele está na ponta do dedo. É só apertar uma tecla. Ele pode saber o que ele quiser. Às vezes está conversando com uma pessoa e fala assim: o remédio tal, ele rapidamente vai no Google. Você está falando um assunto, ele vai no Google e já te diz se ele está falando certo. A gente conversa com uma pessoa. Eu estava ontem conversando com o pastor. Eu disse: quantas pessoas tem na cidade tal? Você acha que é quanto? Ele: Google, quantas pessoas habitam a cidade tal? Ele disse: habita tantas pessoas. Está na ponta do dedo. Você quer saber sobre Bíblia, sobre doutrina, sobre conhecimento? Está na ponta do dedo. Está tudo fácil. Tudo fácil. Mas esse sistema que está levando é conduzido pelo espírito do anticristo, também com um propósito. O propósito é duplo: preparar o mundo para aplaudir o anticristo quando ele aparecer no cenário, porque ele vem trazendo uma falsa paz e segurança, prosperidade para tudo, realizando o sonho de todos, mas também, ao mesmo tempo, preparando o mundo para dizer não para Deus. E é preciso termos o cuidado, porque no seio da igreja, se não tivermos de olhos abertos, ao invés de ouvir o Espírito Santo que nos impulsiona ao caminho da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Se nós não tivermos cuidado, nós ouviremos a voz do anticristo. E aí seguimos outro caminho. Quando a fé, a gente não tem prazer em ler a Bíblia. Olha bem, as coisas são simples. Não há prazer nenhum de ler a Bíblia, e também não tem prazer de falar da Bíblia em qualquer lugar. Os intelectuais, os doutores, os sabichões, eles não querem discutir nada sobre a Bíblia. Só quem fala da Bíblia, aqueles que têm o Espírito de Deus, porque essa palavra é espírito e vida. Então nós trazemos ela para a nossa vida, enchemos o nosso coração de Bíblia, e quando vamos falar, só se fala de Bíblia, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas o mundo não é assim. Vocês já perceberam que estão tirando a Bíblia das escolas, das universidades, também estão tirando dos lares, também estão tirando as possibilidades de você falar da Bíblia para as pessoas com liberdade. Tem países que você não pode falar com liberdade. É assim, a Bíblia tem que ser esquecida, porque esse é o trabalho do anticristo, e ele está fazendo bem feito o trabalho dele. E a missão dele é fazer isso. Está escrito na Bíblia: ele se levanta contra tudo que adora a Deus, que chama a Deus. Ele é contra Deus, é o espírito anticristo. Agora, quem quiser ouvi-lo, não prestar atenção, não vigiar, quando pensar que não, está sendo dominado por ele. Está tirando do nosso repertório, da nossa forma de vida, a harpa cristã ou os cantores cristãos. Você sabe que tem igreja que não se canta mais a harpa, e as outras igrejas não se cantam os hinários oficiais. Todo mundo quer cantar alguma coisa do momento, menos daquilo que traz uma inspiração para a alma. Não quer dizer que não tenha hinos que não se dá para que não seja inspirado, não. Tem muitos hinos. Estou dizendo que está sendo tirado, banido do nosso meio aquilo que é precioso. Está sendo banido, e isso tudo é trabalho do espírito do anticristo.
está sendo banido do nosso meio, sabe o que, irmãos? A oração. A oração. Mesmo nessa madrugada com Deus, que foi uma bênção, nós tiramos mais ou menos 30 minutos de oração de joelho. Quando eu me levanto no final da oração, que eu vou olhar para o público, eu fiquei abismado. Eu acho que não tinha 10% de joelho. Mas não vai longe não, pode chegar aqui no culto hoje, se dobrar os joelhos, mandar dobrar os joelhos, a metade não dobra os joelhos, porque está sendo banido do nosso meio a oração. As pessoas não têm mais o fervor espiritual para orar. Assim como está sendo banida a oração da nossa vida cristã nas igrejas, está sendo tirado também das nossas casas. Lá da nossa casa, as pessoas não oram, não há mais comunhão. Tudo é sutil, irmão, mas é o trabalhar do Espírito do Anticristo, preparando o mundo para aplaudir o seu líder que vai aparecer logo mais. Porque as pessoas são conduzidas lentamente para alcançar um objetivo do mundo. Agora, a igreja do Senhor, que o Espírito de Deus habita em nós, aí tem um outro clamor, diz: o Espírito e a noiva tem outro propósito. Ela diz: vem nosso Senhor. A visão nossa é a vinda do Senhor. Estamos olhando para cima, a cabeça erguida, olhando para cima. Nosso socorro, nossa redenção, nossa salvação, nossa pátria é só para cima. Aqui nós vamos vivendo, desfrutando de tudo, mas com o coração voltado para cima, olhando para Jesus. Nós não podemos olhar para baixo e nem ser seduzido pelos encantos do mundo ou pelo espírito do anticristo, porque se bobearmos, se não vigiarmos, se não prestar atenção, quando pensa que não, somos tragados pelo espírito do anticristo. E aí a pessoa fica vendo a igreja fazendo número, mas não sendo verdadeiramente membro do corpo de Cristo. Ou então as pessoas se desviam. Hoje é triste a gente ver uma situação dentro das igrejas. A pessoa hoje abre uma igreja ali, fora de todos os padrões estabelecidos pela Bíblia, pela história cristã e pelas convenções, totalmente fora. A vez levanta um certo moço aí, cabeludo até aqui, brinco na orelha, totalmente mundano, parecendo mais um roqueiro, mais um mundano, se levanta e diz: eu sou pastor, e atrai as multidões. E sabe quem vai? Outros crentes de outras igrejas. Larga a sua casa de oração, deixa de cumprir cumpre o que diz em Hebreus 10 e 25. Muitos deixando a sua congregação, como é costume de alguns, porque ele vai em busca daquilo que lhe interessa, aquilo que agrada, aquilo que me faz ser parecido com o mundo e aceito pelo mundo. Não vou para cá porque aqui eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu ando do jeito que quero e eu sou crente. E agora sabe de uma coisa que engana muita gente? Quando chega na igreja, começa a dizer: eu estou adorando a Deus, faz cada culto, cada louvor de arrebatar. A vida totalmente mundana, mas leva a adoração. E as pessoas não percebem que nós somos oriundos de igrejas, que dentro da igreja é uma santidade. Não há lugar de maior silêncio, de maior organização do que dentro da igreja. Mas quando sai na porta, vão para a prostituição, para as bebedeiras, para tudo que o mundo oferece. Nós somos oriundos disto. Agora estamos fazendo a mesma coisa.
Eu vou aqui, eu adoro a Deus. Aqui também estou ouvindo a palavra de Deus. Mas quando sai dali, vai para o mundo e vive a vida mundana totalmente desregrada. Olha o perigo. Um grande perigo. Que a pessoa, como diz o velho Moreira, está enganado com a cor da chita. É assim que o Moreira dizia: cuidado para não ficar enganado com a cor da chita. Os shows mundanos, quando apresentam esses cantores caríssimos, com bandas poderosas, eles levam multidões e as pessoas ficam arrebatadas também. Arrebatada, a gente faz coisa loucura por causa daqueles cantores, mas não quer dizer que seja santo, não. Assim também são as igrejas, não quer dizer que é santo, não. Porque, meus amados, a santificação que o Espírito promove em nós, ele nos faz duas coisas, duas observações ou orientações bastante contundentes. Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o que, irmão? O seu corpo. Olha, apresentar o seu próprio corpo em sacrifício vivo, santo, agradável aos olhos de Deus. Isso é o culto racional. Isso é o culto. Mas as pessoas que pegaram o seu corpo e ser oferecido para o mundo, não é agradável aos olhos de Deus, é agradável aos olhos do mundo. Porque o espírito do anticristo está levando as pessoas para o mundo, e tudo que é do mundo é do diabo. É o que diz Tiago. É do mundo, tem nada a ver com Deus. Quem quiser amar o mundo aborrece a quem, irmãos? Quem? E quem amar a Deus aborrece o quê? Então é uma guerra. Tem um espírito lá e um espírito aqui. Se você é desse rebanho, olha, Salmo 100, foi Deus que nos fez ovelha sua, ovelha do seu pastoreio. Nós somos propriedade dele, dirigido pelo Espírito de Deus. Estamos aqui para ofertar a Deus o nosso culto racional, um culto que brota do nosso coração com verdade, do íntimo, um culto que ofereça a Deus com o nosso próprio corpo. As nossas ações, como diz 1 Coríntios 10:31, nossas ações até na hora de comer, na hora de beber, na hora de vestir, na hora de trabalhar, na hora do recreio, na hora de qualquer atividade, tem que ser para a glória de Deus. Esses são os dirigidos pelo Espírito. Porque se não for assim, não importa a placa, não importa o título, não importa a carteira de mim que você tenha, não importa isto. Nós precisamos entender, meus queridos, se nós queremos logo ali ser arrebatado quando o toque da trombeta ecoar, precisamos estar preparados, porque senão ficaremos. E olha, 1 Coríntios 16:22, ele diz assim: se alguém, aqui ele não está botando placa de igreja, de nada, está perguntando assim: se alguém não amar ao Senhor Jesus, será anátema, maranata. Sabe o que é isso? Se alguém não tiver no coração o amor verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o teu interesse, teu entendimento, com tua força, com teu coração, com tua alma, se a sua vida não for 100% entregue a Deus, não estiver no governo de Deus,
que você demonstra na prática o amor a Deus, na hora do arrebatamento da igreja, a pessoa será chamada de maldito. Na hora do arrebatamento da igreja, será chamado de maldito. E não podemos nos enganar com a cor da chita. Olha, eu faço milagre no teu nome, eu expulso o demônio no teu nome, eu canto no teu nome, eu prego no teu nome, eu dirijo igreja no teu nome. Para muitos vai ouvir uma voz de Jesus: eu não te conheço. Você já imaginou? Eu não te conheço. Porque teu coração não é sincero. As minhas ovelhas que eu conheço, ela escuta somente a minha voz. De maneira nenhuma segue a voz do anticristo. Por isso que o profeta Malaquias, ele diz assim: vocês verão ainda outra vez, sabe o quê? A diferença entre os que servem a Deus e os que não. Está tudo parecido, tudo parecido, mas é para acontecer assim mesmo, é o joio e o trigo tudo junto, está tudo parecido, está tudo no mesmo lugar. As pessoas vão fazendo o que quer, mas é preciso saber aqueles que escutam a voz do Senhor Jesus, a voz do Espírito, aquele que diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Estou escutando esta voz, e não escuta a outra voz que está também ecoando no mundo, está levando as pessoas para outra situação, levando para o mundo, consequentemente levando para o inferno. A voz do Espírito de Deus nos leva para o céu, mas do Espírito do anticristo nos leva para o inferno. E para onde você quer ir? Portanto, meus amados, vamos abrir nossos ouvidos para ouvir, e vamos aceitar em nossa vida o direcionamento de Deus sobre nós, de forma que a gente não vai escutar, porque agora está cheio de vozes, a internet, o YouTube, as redes sociais, está cheio de vozes, pregadores maravilhosos, no mundo inteiro, todo mundo bota culto na televisão, tudo bem, na internet, tem problema nenhum você ouvir uma voz, problema nenhum ouvir uma pregação, mas cuidado, que você tem um pastor, você tem você tem um pasto, você tem um guia. Cuidado para não seguir. Escuta, achou bom, faça como se come peixe, come a carne, tira o que é bom e deixa os espinhos lá, para você não se engasgar. Cuidado para não ouvir a voz de outro. Você está em que igreja? É nessa igreja? Aqui Jesus Cristo fala a sua igreja, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala à igreja. Deus está falando da sua igreja através do seu pastor, é a voz dele para você. Cuidado, tem muita gente pregando, sim, vamos ouvir, está tudo muito bonito, mas está dizendo para fazer assim, está dizendo para fazer aquilo outro. Meu pastor diz isso? Não, então não tem nada a ver com isso aí, nada a ver. Eu já disse uma vez, vou repetir para mim poder concluir, que eu quero que o irmão Jorge se prepare para cantar, o Jorge ali da Monte Oreb. Olha bem, se você está numa família, é membro de uma família, escute a voz do chefe da família, só ele é a voz de Deus para você lá. Se você está numa empresa, lá tem seu chefe, seu patrão, seu gerente, seu diretor, escute só a voz dele, não escute a voz nem dos empregados, escute a voz do seu chefe. Se você está numa força armada, seja polícia, exército, aeronáutica, marinha, só escute a voz do seu comandante, não escute nem dos colegas, escute só a voz do seu comandante.
Se você está numa igreja, não escute nem a voz dos colegas não, escute a voz do seu pastor. Você está ouvindo a voz de Deus. Esse rebanho, aqui na Assembleia de Deus, existe uma voz de comando, Deus comandando a igreja, e isso há muitos anos, e nos levando a um caminho que nós temos plena consciência. Aqui o assembleano diz: será que eu vou para o céu? Não, se ele andar certo, ele sabe que vai. Se ele andar desobediente, ele também sabe que está desobedecendo. Sabe ou não sabe? Quando a pessoa usa uma roupa, precisa o pastor ir lá? Não, ele já sabe qual é a direção da igreja. O pastor já falou. Então se você usa, já sabe que está errado. Não precisa ninguém falar, ele sabe. Ele vai prestar conta com Deus. Se o homem se prostitui, o homem casado arruma outra mulher, a mulher arruma outro homem, já sabe que está errado, não precisa ninguém chegar a falar para ele, já sabe que está errado. Se a pessoa vai na rua, toma uma cachaça, sabe que está errado, ou não sabe? Porque existe uma voz de comando dizendo assim: o caminho é esse, andai por ele. Você quer agradar os olhos de Deus ou os olhos do mundo? Você quer o direcionamento do Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo? Se é de Deus, ouve a palavra de Deus, e Deus estabelece na sua igreja pastores. E olha, pastor, mas eu estou ouvindo a pastor da igreja tal. É a sua igreja? Não, então cuidado. Você pode ouvir te comer o que é bom, tem uma coisa muito boa ali, mas não siga a sua vida por ele. Não siga a sua vida por ele, porque você tem um rebanho, você tem um pastor que está cuidando de ti. Porque se você seguir, daqui a pouco você está perdido. Ainda mais hoje que vocês sabem como é o negócio. Ninguém tem compromisso com nada. Parece que hoje ela prega, ela profetiza, ela é uma bênção, mas é uma Jezabel pura. Eu vou ser igual a ela. Meu irmão, não siga ela não. Não siga não. Porque você tem que seguir o que o Espírito diz às igrejas. Mas ela pregou bonito, escute a mensagem dela. Ajudou você alguma coisa? Amém. Mas não siga ela. Deixa eu dizer duas coisas para me ter concluído. Duas coisas. Uma vez eu pregando lá na Canaã, congregação de igreja, há muitos anos atrás, e eu falei sobre dízimo. Quando terminou a mensagem, terminou o culto, uma irmã disse assim para mim: pastor, o senhor pregou muito bem, gostei, mas tem uma coisa, o senhor falou de dízimo, e a pessoa que me discipula diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento e não é para fazer não. Eu disse: minha irmã, deixa eu te fazer uma coisa, eu não sei quem é, não me diga o nome, não quero saber, mas quero dizer 4 características que tem essa pessoa. Eu disse: qual? Ele é pobre, ele é cego, ele é miserável e é nu. Agora eu falei sobre dízimo, agora veja quem sou eu e veja quem é essa pessoa. Você quer ser igual ele ou quer ser igual eu? Que eu estou ensinando o dízimo, pagando o dízimo e sendo abençoado, e minha vida está aqui exposta para todo mundo. Você quer ser igual a ele? Pelo amor de Deus, pastor, eu não quero ser igual a ele. Então não siga a doutrina dele, porque senão você vai ser igual a ele. A outra situação foi que eu tive pregando aí uns 10, 12 anos atrás. Falei aqui uma mensagem dessa do comportamento da igreja, e veio um rapaz lá em casa, no outro dia, não foi nem uma mulher, foi um homem. Pastor, você pregou uma mensagem na igreja ontem, e o senhor falou essas coisas, pastor, isso é antiquado demais, essas coisas estão atrasadas demais, ninguém usa mais isso não. Eu digo: que rapaz, pastor, o povo não presta mais atenção a isso não. Quer dizer que mudou tudo agora? Não, tá bom. Aí ele foi e disse assim: pastor, o senhor conhece fulana de tal, da igreja tal? Ela corta o cabelo igual o homem, ela usa uma roupa assim, ela se pinta toda, tem brinca, tem cordão, ela tem não sei o que, e essa mulher é uma bênção, pastor. Ela profetiza, ela visita, ela ora. Ela é salva ou não? Aí eu disse: meu Deus, me deu uma palavra.
Aí quando ele terminou de fazer a pergunta, eu orando ali, disse: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher que tu fala, eu sei quem é ela. Mas vamos admitir o seguinte, que essa mulher, se tu não conhecesse ela passasse hoje aqui, fosse passando, você teria condições de dizer: aquela mulher é uma verdadeira serva de Deus? Não. Eu vou te colocar outra mulher, a minha esposa, tu conhece ela, né? Se tu visse ela passando, tu teria condições de dizer que ela é uma verdadeira serva de Deus? Sim. Pois está aí a diferença. Ele disse: olha, Jesus, ele deu uma lição. Ele disse assim: ninguém acende uma candeia e bota debaixo da mesa. Não quer dizer que a candeia não está acesa. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai para o céu ou não, que eu não posso julgar ninguém. É uma candeia acesa debaixo da mesa. Serve para quê? Para nada. Agora, ele mandou botar a candeia no velador, para brilhar, e todo mundo olhar, e sabe, e glorificar a Deus pelas obras. E eu finalizo olhando para o Mangueira ali. Mangueira, aquele jeitão dele, na igreja dele, e aqui está a pessoa com quem ele falou. Andava daquele jeito, né, mundana. E o Mangueira nunca reclamava. Um dia acho que alguém questionou ele, não sei por onde. E ele chegou para aquela irmã e disse assim: irmã, me diga uma coisa, o Espírito Santo mora no seu corpo? Claro, pastor, que mora. Você perguntou para ele se ele gostou do reboco que tu fez na casa dele? Tu perguntou para ele se ele gostou do reboco que tu fez? Não perguntei. Então pergunte. Nunca mais ela quis isso, porque o reboco na casa de Deus, só quem pode autorizar o dono, e o dono da nossa vida é Jesus. Amém?